A possibilidade de que um objeto celeste venha nos guiar para a ascensão a um nível superior de conhecimento e consciência coletiva excita e fascina a humanidade. No entanto, a perspectiva de que este despertar seja promovido por meio de um naufrágio, um cataclismo planetário ou uma invasão hostil gera temor e apreensão. Atualmente, o enigma do 3 Atlas, um cometa com um núcleo verde que pulsa, intensifica o debate acerca da natureza da nossa realidade. Imaginar um cenário em que a descoberta de uma nave alienígena no nosso sistema solar desperte a esperança de intergaláctica comunicação, mas ao mesmo tempo o receio de um primeiro contato hostil suscita mistérios e medos. Ou 3 Atlas, até agora o cometa mais famoso do século XX, continua tirando o sono de cientistas e curiosos, ainda mais depois que foi notada uma coisa bastante estranha naquele objeto. A sua cauda é incomum e tem sinais de exaustão por propulsão. Segundo apontou recentemente o telescópio espacial James Webb, ou é o cometa mais diferente que a NASA já detectou, ou é algo além da nossa imaginação. Tem muita gente torcendo para que seja né? Vamos saber o que os cientistas têm falado sobre isso ultimamente. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em 7 de junho de 2025, o telescópio espacial Hubble detectou que parecia ser apenas mais um visitante, o 3 Atlas, catalogado como uma rocha inofensiva de poucas centenas de metros à deriva em direção ao Sol. Ele foi registrado pela NASA e a vida seguiu seu curso. Porém, alguns dias depois, novas imagens revelaram uma mudança inesperada. O que era uma simples rocha exibia uma cauda brilhando em tons de vermelho e amarelo, como o aço derretido no vazio do espaço. 8 de julho. O telescópio espacial James Webb observou a rocha pela primeira vez. Suas câmeras revelaram uma cauda em forma de sino. Desse no EBD agosto 3, e Atlas passou a 165 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta. A NASA registrou um brilho verde e as flutuações na órbita do objeto. A princípio, os cientistas não souberam o que pensar. Um cometa não deveria mudar de rumo, nem gerar pulsos luminosos, tampouco ser verde. Simplesmente da noite para o dia, a cauda vermelha e amarela havia se transformado num feixe verde e pulsante. Quase um neon. Cada pulso se alinhava com mudanças sutis e precisas na trajetória do objeto, como se estivesse sendo ativamente guiado. Os cientistas envolvidos no estudo, normalmente acostumados a cometas calmos e previsíveis, ficaram chocados com essa mudança. Ival, obviamente, não hesitou. Ele declarou que os dados eram inegáveis. Segundo o astrofísico, o Atlas não é mais um cometa, mas uma nave interestelar. Uma máquina acionando um motor baseado em física e química, muito além de qualquer coisa que a humanidade já tenha alcançado. Pela primeira vez, ele apresentou os números e observações que provaram as suas palavras, revelando uma história que mudou a forma como enxergamos o cosmos. A primeira pergunta que todos fizeram foi: por que a cauda do objeto ficou de um verde tão intenso e repentino? O brilho não era apenas uma cor. Era uma assinatura de que algo estava acontecendo no interior daquele corpo. A revelação veio quando James Webb desmembrou a luz do Atlas em um espectro. O resultado foi estarrecedor. O objeto não tinha quase nenhum vapor de água, mas estava repleto de dióxido de carbono, cianeto, monóxido de carbono e nuvens de poeira de níquel. Esses não são gases comumente encontrados em cometas. Para o engenheiro da GPL, Kishore Patel, essa combinação parece ser uma receita precisa para um motor de plasma de alta eficiência. Bem, para você entender melhor, o processo funciona assim. Um gás é aquecido e tem seus elétrons removidos, transformando-se em plasma. Campos elétricos e magnéticos são então usados para lançar esse plasma para trás, gerando um empuxo muito mais potente e eficiente do que de um foguete convencional, por exemplo. Será que descobrimos uma maneira mais eficiente para viajar espaço? Uá? Mas a combinação dos elementos parecia ser ideal. O dióxido de carbono serve como um propelente pesado. O cianeto conduz a carga elétrica,
permitindo que o plasma seja guiado por campos magnéticos. A poeira de níquel adiciona massa e, ao mesmo tempo, protege o núcleo do motor. Juntos, eles formam um plasma denso e controlável. Tá, mas e o brilho verde que tanto chamou a atenção, André? Bom, ele não é apenas uma cor, é a assinatura de carbono ionizado e cianeto sob um campo elétrico extremamente forte. O mesmo brilho é visto em laboratórios na Terra, quando esses gases são submetidos a arcos de alta voltagem no espaço. E nessa escala, isso só parece significar uma coisa: alguém está acionando um propulsor de plasma. A complexidade do sistema parecia elegante demais para ser real. Segundo o Dr. Loeb, em seu núcleo deve existir um reator nuclear compacto, um coração de energia muito mais denso do que qualquer tecnologia humana. Esse reator gera cerca de 10 GWU, suficiente para abastecer uma nação inteira. Só para você ter uma ideia da potência, mas comprimido numa câmara do tamanho de um quarteirão. Que loucura! O núcleo de níquel funciona como um bloco de motor e escudo de radiação, protegendo os sistemas internos e contendo temperaturas mais quentes que a superfície de uma estrela. Que combinação! O que foi observado também é que as pulsações que ocorriam a cada 232 segundos eram pequenos empurrões que mudavam a velocidade e direção do objeto. Nada disso poderia acontecer por acaso, apenas pela ação do Sol. Portanto, tudo indicava uma pulsação deliberada. O resultado desse suposto e complexo motor é um jato verde que serve a duas funções: propulsão e camuflagem. A cauda não é apenas uma descarga de energia. É uma cortina brilhante de gás ionizado que move a nave, enquanto esconde sua verdadeira forma. Tempos atrás, cientistas tentaram responder qual seria o material que compõe a cauda de um cometa. A conclusão a que chegaram foi que a cauda era um plasma. O plasma, para quem não sabe, é um gás eletrizado, formado por átomos que perderam ou ganharam elétrons, tornando-se carregados. Os cientistas acreditavam que a cauda de um cometa era formada por gases do próprio cometa, ou gases liberados a partir do impacto dos raios solares no objeto. Como o cometa se aproximava do Sol, o calor proporcionado pela estrela faziam com que o gelo do cometa se vaporizasse, formando uma cauda. A cauda de um cometa, na verdade, é uma grande pluma de gás. Observou-se que a pluma do 3 Atlas não segue o padrão. Ela se contrapõe a si mesma e se opõe ao que se conhece da física de um cometa. A pluma do 3 Atlas se curva em torno de si mesma, girando em espiral. Por sua vez, em um cometa comum, a cauda se alonga reta em direção ao Sol. Resumindo, a cauda de um cometa não se comporta como a cauda do 3 Atlas. Enquanto o objeto se aproxima do Sol, os radiotelescópios na Terra captaram algo que nenhum cometa deveria emitir: um pulso na frequência de 142